Opa, arrumar aqui. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Vamos chegando para mais uma live muito legal hoje sobre um assunto super interessante, super gostoso, super útil, super importante para nossa vida. Sejam bem-vindos! O Instagram tá avisando a galera aqui que eu tô ao vivo. Bom dia para quem tá acordando agora, bom dia Silvia, bom dia Bel, bom dia Cacá, bom dia Andréia, sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos acordar com uma energia boa, com muita positividade, com muita coisa importante, um assunto super legal. E nós vamos falar hoje sobre meditação. Pois é, hoje nós vamos falar sobre meditação. A gente tá aqui, né, há um mês, exatamente um mês da primeira jornada Vida Longa e Leve, que acontece em São José do Rio Preto, dia 19 de outubro. Pode colocar coraçãozinho, que merece muito coraçãozinho. Vai ser um dia incrível, onde a gente vai falar sobre estratégias para viver mais de 100 anos, com qualidade de vida, com leveza, com saúde, né? Porque passados 100 anos tem que ser a meta das nossas gerações agora, tem que ser a nossa meta. Só que não é passar dos 100 anos de qualquer maneira, tem que passar de 100 anos bem, feliz, com autonomia, com saúde, né? Não é para chegar no final da vida todo caindo aos pedaços e precisando de todo mundo para tomar conta. A gente tem que chegar bem. E por isso que a gente está trazendo a primeira jornada Vida Longa e Leve, evento inédito em São José do Rio Preto. E se você não está em São José do Rio Preto, tá tudo bem, você pode acompanhar a versão online. Então, no meu perfil tem o link para fazer a inscrição. Se você ainda não garantiu seu ingresso, corre, porque os ingressos estão indo que nem água, gente. Então, vai, aproveita antes que acabe o espaço do auditório e você fique sem. Então, vamos. Um time incrível de palestrantes. Eu estou mesmo muito orgulhosa da qualidade, do nível dos palestrantes que estão com a gente. E eu tô aqui, né, fazendo esse movimento aí de antecipação, de aquecimento. A gente já falou aqui com a doutora Valéria Braille, eu vi que ela tá aqui no chat, incrível, cardiologista, fantástica. Falamos com o Gustavo Arnes, que é o presidente do Congresso Mundial da Felicidade. E lá de Curitiba, a gente tá trazendo o Gustavo lá de Curitiba para falar sobre a importância dos relacionamentos, pra gente viver mais. Falamos já com o Dr. Eduardo Silva, que é neurocirurgião, foi fantástico, incrível a live com ele. E hoje a gente vai falar com o Salvador Hernandes, que acabou de entrar aqui, que é a referência. Gente, ele é incrível, eu tô tão feliz. Ele é referência em matéria de meditação, de yoga também. Ele tem um espaço incrível lá em São José do Rio Preto, o espaço Om Shanti, que cuida dessa nosso equilíbrio, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. E na jornada, olha que legal, todos esses palestrantes, são 16 palestrantes incríveis, eles vão estar reunidos conversando em mesas redondas, né? Então, além da gente ter o conteúdo incrível que cada um deles já tem sozinho, imagina juntar tudo isso em mesa redonda, colocar toda essa galera para conversar. Meu Deus do céu, eu juro que eu quero ficar só ouvindo, eu quero ficar o dia inteiro só ouvindo. Então, se você mora em São José do Rio Preto e você ainda não garantiu o seu ingresso, corre e faz a inscrição, tá bom? E mesmo se você não mora em Rio Preto, faz a sua inscrição também, que você pega a versão online. Agora eu vou chamar aqui o Salvador. Salvador, clica aqui ó, na parte de comentário e pede para participar ao vivo do vídeo. Aqui, ó, achei. Agora vamos trazer então o Salvador para a gente conversar. Que honra receber aqui, né? Muito feliz, espero que vocês aproveitem muito também para falar sobre esse assunto que é super importante. Bom dia, Salvador! Olá, bom dia! Estamos aí, deu certo. É isso aí! Eu aqui em Lisboa, você em São José do Rio Preto, tanta tecnologia que nos permite, né? Você viu como que o mundo nos conecta, né? De alguma forma a gente se conecta, né? Que É isso bom! aí. Muito E a feliz de estar aqui energia participando com vai daí. vocês. Salvador, para começar, conta um pouquinho pra gente por que fazer meditação é tão importante. Antes da gente começar a falar como trazer isso para o nosso dia a dia, por que a gente tem que meditar? Me fala. Então, Ju, você vê como que a gente está vivendo uma época tão cheia de desafios, de demandas. Toda essa história da conexão, até que a gente está falando, né, exige hoje do ser humano muito mais do que na realidade de 50 anos atrás, por exemplo. Então, a geração, né, esse momento que a gente está vivendo, essa geração atual, ela está vivendo esse grande desafio, que é de encontrar formas de se manter equilibrado
sem adoecer, sem entrar, né, nesses caminhos que às vezes o excesso da informação pode nos levar e a gente chegar a adoecer e continuar vivendo, né? Porque a realidade é essa. Então a meditação ela tem surgido como essa grande ferramenta, sabe? Capaz de manter a gente focado, centrado, produtivo, ao mesmo tempo, né, tendo uma vida conectada com tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas sem a gente desequilibrar, sem a gente adoecer. Então, a meditação é essa grande ferramenta, essa grande possibilidade de fazer com que a gente consiga levar a nossa vida, fazendo com tudo o que a gente tem que fazer, realizando os nossos propósitos, realizando tudo aquilo que a gente deseja, mas com equilíbrio e com saúde. É E isso. por que a meditação ela faz isso? Por que ela nos ajuda a não adoecer? Então, aí a gente hoje já tem um bom nível de conhecimento a respeito de o que a meditação faz no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa mente. Então, hoje as grandes teorias, né, do adoecimento do ser humano, elas trabalham com o equilíbrio hormonal, funcional, alimentar, de todos os aspectos da nossa vida. Se você está num momento de estresse emocional, por exemplo, isso desregula todo o funcionamento do seu corpo, a nível fisiológico, a nível hormonal. E é o que a gente vê, infelizmente, acontecer muito com as pessoas. Então, a meditação, ela faz a gente entrar num outro modo de funcionamento. A gente não liga e não fica ligado o tempo todo na reação de estresse, de defesa, de achar que tem algo perigoso e complicado na nossa vida acontecendo. Toda vez que a gente tem essa percepção de que tem uma ameaça acontecendo na nossa vida, fisiologicamente o nosso corpo ativa essa reação de estresse. E se ela fica ligada, mesmo nos momentos em que a gente não precisa dela, aí começam a acontecer os grandes prejuízos. A meditação, então, ela vira um pouquinho essa chave, né? A gente desliga essa reação de estresse quando ela não é mais necessária, porque é assim, não é? Se você precisa dela, ok. Ela está ali para nos auxiliar, para nos defender, para nos proteger realmente de situações que verdadeiramente são ameaçadoras. Mas quando isso não está sendo necessário, a gente precisa aprender a desligar isso e entrar num modo de equilíbrio. E é isso que a meditação faz. Então, os benefícios acontecem a partir desse mecanismo. A meditação aciona uma resposta de relaxamento que a gente também é capaz de ter quando a gente não precisa estar no modo de defesa. Perfeito, muito legal. E esse modo de defesa é o estresse da vida diária, né? Assim, é o problema em casa, é o problema no trabalho, é o dinheiro que não fecha no final do mês, é tudo isso, né? Que gera esse sistema de defesa que você está falando, né? Não, e os desafios vão continuar acontecendo, né? A vida é feita de encarar e superar os desafios. O que a meditação pode nos trazer é também isso, né? A maneira diferente de você encarar os desafios e como você vai buscar resolvê-los. Porque não é que a meditação vai tirar os desafios da sua vida, eles continuam existindo. Tem uma frase de um cara super famoso, né, que é o grande nome da meditação aqui no Ocidente, do mindfulness no Ocidente, que é o Jon Kabat-Zinn. Então ele diz assim que a gente tem que aprender a surfar as ondas e não pedir que as ondas desapareçam. Então essa é a história. As ondas vão continuar acontecendo. Você está na praia, as ondas virão. A gente tem que aprender a surfar essas ondas. Né? É se fortalecer, né? É assim, se vem uma onda Sim. nível 5 e a tua mente está nível 4, a onda te derruba. Agora, Vai se te a derrubar. tua mente está nível 8 e a onda é nível 5, ela até bate um pouquinho, né? Te desestrutura, mas ela não te tira do prumo, né? Hoje essa social que está tão, né, em moda e tão desejada, a gente chama de resiliência, né? Então é aprender a resiliência, essa capacidade que a gente pode ter de passar por todos os desafios sem se desequilibrar e sem adoecer. E se fortalecer à medida em que você dá conta de resolvê-los. É muito Nossa, que legal. A coisa meditação é boa, uma né? ferramenta de resiliência. E para as pessoas que falam assim, ah, eu não consigo meditar porque eu sou muito agitado, porque eu sou muito acelerado. Porque, assim, todos esses benefícios que você está falando, eu sei que já são comprovados pela neurociência, né? Eu estudo neurociência assim,
Hoje ele já provou por A mais B as mudanças que a meditação faz no cérebro, inclusive através da neuroplasticidade. Fisicamente, rearranja o cérebro, né? Você consegue alterar o Exatamente. desenho das suas células através da meditação. Mas tem muita gente ainda que acha que isso é uma coisa assim, para pessoas calmas, né? Que assim, você tem que ser uma pessoa calma primeiro para depois meditar, né? É. Como é que é isso? Assim, o que você fala quando chega alguém lá no teu estúdio, lá no Home Shanti, né? E fala, eu quero, mas não consigo, porque... Como é que é essa relação? A pessoa ela tem que ser uma pessoa Olha, bem calma primeiro? Ju, eu escuto muito isso. Então, sempre que a gente começa turmas novas do nosso curso de meditação lá, a gente faz uma palestra de apresentação, né? Justamente para as pessoas conhecerem mais essa proposta e tudo mais. E eu já coloco assim de imediato, porque esse mito, né, que às vezes as pessoas têm de que elas não vão dar conta de meditar, porque a mente delas é agitada demais, que a ansiedade é grande demais, elas não vão conseguir ficar paradas sem fazer nada durante 10, 15, 20 minutos. Então eu respondo assim, olha, a meditação é para todos. A meditação é algo que pode fazer parte da vida de todo ser humano. E talvez exatamente por você ter uma mente tão agitada e tão, né, rápida demais nesse momento, é que você precisa disso. É uma questão de escolha sua, motivação e treino e hábito. Então, todos nós somos capazes de meditar, mesmo aqueles de mente super agitada, de mente super, né, ligada no 330, como o pessoal chama aqui, porque é exatamente para isso, né? É exatamente essas pessoas que precisam mais, mas elas precisam querer. E elas precisam entender, né? Nós precisamos entender que, acima de tudo, a meditação, ela precisa se transformar num hábito na nossa vida. E como qualquer hábito ou qualquer novo aprendizado que você queira fazer, você precisa investir tempo. Se você acha que aquilo é importante, se aprender meditação é importante, você vai encontrar a sua motivação, o seu tempo, você vai criar esse tempo na sua vida e aí as coisas vão caminhar. Porque se eu achar que não é importante, eu acho que não vai dar certo, não sei se eu quero, de repente as pessoas começam esses treinamentos e obviamente que elas podem acabar abandonando. Então, tudo depende muito disso, né, Ju? Se você quer introduzir um novo hábito, se você quer aprender qualquer coisa na sua vida, obter qualquer resultado na sua vida, você tem que ter motivação, disciplina e prática. Sim. Senão, não vai dar certo. Se você quer aprender a tocar um instrumento musical, caramba, eu adoro piano, quero aprender a tocar piano. Beleza, se matricula num curso e vai praticar. Você não vai tocar piano na primeira sentada no banquinho em frente do piano. Tem que ter prática. E com a meditação é a mesma coisa. É uma prática para se transformar depois num hábito. Quanto tempo demora, assim, para as pessoas começarem a realmente sentir o efeito da meditação? Assim, no primeiro dia, a pessoa fez uma tentativa. Logo depois que ela termina a meditação, ela já sente alguma coisa diferente nela? Eu digo que isso sempre vai ser muito variável e individual. Mas eu digo assim, né? Assim como na prática do yoga, no primeiro dia que você medita, no primeiro dia que você faz yoga, você já sente o benefício. Algumas pessoas estão tão desconectadas delas mesmas que esse benefício, muitas vezes, nem vem exatamente naquela forma daquele bem-estar ou de imaginar que vão explodir fogos de artifício na mente dela, de, né, uma coisa super extraordinária. Mas, às vezes, as pessoas relatam o seguinte, que esse benefício aparece na própria percepção que elas têm daquele momento. Então, ela fala assim, nossa, eu parei e eu me dei conta de que minha mente não para, de que minha mente é rápida demais, de que eu tô num ritmo que eu não sei se eu vou dar conta de continuar assim. Então eu diria que esse já é o primeiro benefício. É você perceber que realmente você está num ritmo que vai te levar para um lugar muito ruim, né? Então, às vezes, a pessoa que está presa atrás de uma cela, a primeira grande percepção, o primeiro passo para ela se libertar é ela identificar que existem as grades. Então, eu acho que é por aí. Às vezes, esse benefício começa assim, da pessoa se tocando e percebendo que ela está num ritmo alucinado demais, que a mente dela realmente
né? Ela não vai dar conta de continuar nesse ritmo sem adoecer, e aí ela começa então a se engajar mais no processo e os benefícios começam a aparecer. Mas eu responderia exatamente assim: o benefício acontece desde o primeiro dia. Com relação a reflexos físicos, por exemplo, a melhora num parâmetro físico de saúde, de imunidade, de funcionamento do corpo, a gente tem, né, relatos e pesquisas feitas assim, com 8 semanas de prática, você consegue observar realmente grandes alterações na mente e na fisiologia do nosso corpo. Nossa, perfeito. E assim, isso que você falou, né, dessa questão da consciência, de ser o primeiro passo, é muito importante as pessoas acreditarem nisso, né? Porque às vezes cria-se uma expectativa tão grande, né, do que é meditar, eu vou conseguir ficar com a mente sem pensar em nada, e eu vou me sentir iluminado depois, eu vou me sentir super bem. Às vezes não, né? Às vezes simplesmente o que você precisa é se dar conta que a tua mente não para, e isso é positivo, porque você está tendo consciência sobre aquilo. Então, às vezes a gente dificulta o processo porque a gente coloca a expectativa alta demais, né? Ah, isso é terrível. Olha que interessante, né? A gente precisa ter uma motivação para meditar. Então, eu preciso ter assim, claro dentro de mim. Não, eu quero meditar para conseguir chegar em tal lugar, em tal resultado. Mas a gente não pode gerar esse excesso de expectativa, né? E de comparações, inclusive. Às vezes a pessoa vai, num primeiro dia, ela medita e ela fala: nossa, me senti super bem, caramba, isso é maravilhoso. Aí no dia seguinte que ela vai praticar, ela cria a expectativa de que vai ser igual ao que ela sentiu na meditação do dia anterior. E muitas vezes não é, e provavelmente não é, pode ser melhor, pior, com certeza vai ser diferente. Mas a gente não deve levar essas expectativas dentro da meditação, sabe? Meditação não é querer chegar em lugar nenhum, meditação é estar em cada momento com você mesmo. Seja ele qual momento for. Seja até de repente assim, nossa, hoje tá ruim, hoje tá difícil, hoje a minha mente não desliga. Bacana. Essa percepção, esse aprendizado durante 10 minutos é o aprendizado que você precisava naquele dia. Quem sabe amanhã sua mente vai estar diferente, você vai estar conseguindo chegar num nível de bem-estar, de estar realmente mais presente, aquela sensação de mais leveza, de mais plenitude que a meditação oferece. Mas cada dia é cada dia, né? Quase abrir mão do controle, né? Ah, sem controle. Meditação não pode ter controle, né? Um dos aprendizados fundamentais de meditação é observar a respiração, né? Então, até mesmo para aquelas pessoas muito doidas, assim, né, que chegam muito agitadas demais, falando assim, não vou dar conta, não vou conseguir, não, isso não é para mim, eu falo assim, você respira? Sim, eu respiro. Ah, então você consegue meditar. Porque você vai observar a sua respiração. É só isso, o começo. O começo da técnica é assim. E muitas pessoas, elas não conseguem simplesmente observar, elas querem controlar a respiração, né? Então tá, então agora eu vou respirar bem devagar. Não, agora eu vou respirar só na barriga. Não, agora... Não, respira do jeito que é e observa. É. É bem assim, né? Controle é uma coisa muito maluca, né? É o que tá... né? Os sabotadores é o controlador, né? Essa necessidade que a gente tem dentro da gente de controlar tudo o tempo todo, inclusive se eu tô respirando, se eu não tô respirando, com quanto tempo, né? O que eu tô pensando, se eu não tô pensando. Isso é muito louco, né? O ansioso, ele quer ter o controle, não é? Do que vai acontecer lá na frente. Então, ele cria toda essa reação da ansiedade justamente buscando o controle do futuro. Então, se eu pensar, não, eu tenho uma reunião hoje à noite, super importante, não, mas então, a hora que eu chegar, vou fazer assim, não, mas se a pessoa me falar isso, eu vou responder aquilo, não, mas se... Então, a pessoa fica tentando controlar o que pode dar de errado, sempre, né? É um controle catastrófico lá do futuro, e ela fica imaginando as estratégias de como vencer aquilo que pode dar errado lá no futuro. E aí chega na reunião, dá tudo certo, olha que maravilha, e ela sofreu, e ficou gastando energia, e ficou... né, exercitando esse controle desnecessário na mente dela, e tudo fluiu ok. A gente tem que ser previdente, se programar, obviamente, mas isso é diferente desse controle tão neurótico, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Isso na meditação aparece mesmo.
Desculpa. Isso acaba sobrecarregando o nosso cérebro, se a gente está lá o tempo todo pensando no que vai acontecer, se vai dar errado, se a reunião vai ser difícil, se eu vou... Né? E isso, de certa maneira, sobrecarrega a mente e faz com que ela fique mais, sei lá, mais pesada, mais lenta, que isso prejudica até a nossa própria concentração. Nossa, total. Eu acho que é um gasto de energia desnecessário e que tem um custo depois, no final, na sua vida, no seu dia a dia. Então, se você só caminha por esses trilhos, né, da ansiedade, o seu cérebro também se acostuma nessa trilha, né? Então, é como você abrir uma estradinha no meio do mato. Primeiro você bate o facão ali e vai cortando tudo que precisa para passar. A partir do momento que você começa a passar mais e mais vezes por aquela trilha, aquele caminho vai ficando mais batido, mais conhecido e mais fácil. No cérebro também é assim, não é? As trilhas neurais do nosso cérebro são assim. Você que estuda neurociência sabe muito melhor que eu. E é assim, se a gente se acostuma nesse modo de ansiedade e é sempre por esse caminho, o cérebro vai muito mais facilmente sempre nesse roteiro. Mas é claro que isso gera um gasto de energia absurdo na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso corpo, e algumas pessoas vão chegar num momento em que elas vão adoecer por causa disso. Eu adoro essa analogia dos caminhos neurais e da estrada, eu sempre uso essa analogia também, eu acho incrível, né? É perfeita, né? A gente tem a possibilidade de criar caminhos novos na nossa mente, né? Porque mesmo que não exista, ainda que você não está acostumado, que você não medite, que teu cérebro não está acostumado a fazer essas conexões, ele vai ser difícil no começo, porque você está realmente desbravando a mata. Mas à medida que você vai passando, vai ficando mais fácil, o caminho vai ficando criado, e você tem que passar por aí. E tem uma outra analogia que você faz, essa eu vi na tua palestra, que eu achei incrível, que é o nosso cérebro, ele é como se fosse um macaco picado por um escorpião. Na verdade, essa é uma analogia que os orientais fazem da mente humana. Então você imagina, a mente humana eles definem assim, como um macaco bêbado picado de escorpião. Então, lógico, né? É perfeita para mim também essa analogia, porque o macaco é um animal super agitado já, né? Pula de galho em galho, não para em momento nenhum. Imagina um macaco bêbado, que quer pular de galho em galho, mas não tem nem a clareza, nem a perfeita noção de onde é que está esse galho direito. E aí ele vai pular nesse galho, aí ele não consegue segurar, ele cai, e cai num ninho de escorpiões. E aí os escorpiões... Você imagina como é que fica esse macaco, né? Na fissura total. Então é assim que nós somos. Imagina a gente tentando ser feliz sendo comandado por um macaco bêbado picado por um escorpião, né? Porque as coisas misericórdia, né? É muito louco, né? Mas é bem real, eu acho que define bem, sabe? Aquilo que acontece com a gente no dia a dia, né? Eu às vezes me sinto assim ainda também. E é imediato, por exemplo, se eu estou no momento que as coisas estão pegando, hoje aqui é quinta-feira. Imagina que, sei lá, tô com um problema, eu percebi que o dia tá travado. Sabe aqueles dias que as coisas começam a acontecer? Se eu parar tudo e eu for meditar por um momento, isso vai automaticamente me ajudar a relaxar ou não é tão rápido assim? Eu acho que tem dois aspectos aí, sabe? O primeiro aspecto é assim, quando você se propõe a meditar num momento de mais agitação, né, num dia difícil, como você está colocando, eu acho que só o fato de você parar, fazer todo aquele caminho de trazer a mente focada, de prestar atenção em você, no seu corpo, na sua respiração, isso desarma uma reação, que é a reação de estresse, que é a reação, né, da agitação, do fazer. Isso aciona naquele momento uma resposta de estar presente, uma resposta de relaxamento no seu corpo. Então eu acho que se você conhece o mecanismo e a técnica, você é capaz sim de naquele momento exato conseguir uma sensação de melhor bem-estar. Você desarma toda aquela agitação. O que não quer dizer que depois que você terminou sua meditação e vai voltar lá para o seu desafio, que as coisas não vão se tornar difíceis de novo. Mas a grande proposta da meditação hoje, que o pessoal está estudando, Ju, é o seguinte, que quanto mais a gente medita, a gente é capaz de transformar esse estado
de paz que a gente consegue na meditação. Então, por exemplo, se eu estou com a mente muito complicada e hoje as coisas estão difíceis, e eu vou meditar agora, beleza, eu fico 10, 15, 20 minutos meditando. Eu consigo experimentar um estado de paz nesse momento. Mas o grande desafio é transformar esse estado num traço de comportamento. Para que eu consiga, então, restabelecer esse estado mais facilmente ao longo do meu dia. E isso a gente só consegue com treino. Então, Perfeito. o lance é... corretiva, né? Só quando acontece. Não é só depois que aconteceu, eu vou fazer isso para corrigir. Na verdade, tem que ser preventivo. Exatamente. Quanto mais eu medito e torno a meditação uma prática habitual no meu dia, mais fácil vai ser eu transformar somente aqueles 10 minutos de paz que eu experimento na meditação em algo mais presente ao longo do meu dia. Eu já vou reagir diferente, eu já vou ser diferente. Porque eu já transformei isso num comportamento, num traço de personalidade. Nossa, muito legal. Isso tem a ver. Ontem eu fiz um post falando sobre a taxa basal de felicidade, né? Sobre a gente não ficar tendo que depender de picos, mas sim a gente aumentar a taxa basal, que é aquela que a gente vivencia no dia a dia, né? Com a sensação de bem-estar, para poder elevar e que ter o mínimo, né? Seja um mínimo mais alto. E pelo que você está falando, a meditação é a mesma coisa, né? A gente meditando todos os dias, a gente já está no momento em que o nosso cérebro ele já tem um nível de consciência maior, já tem um nível de calma maior. Talvez ele demore mais para pegar fogo, né? Quando você está numa discussão, ou quando você está com um problema. Sim. E não simplesmente esperar essa é a proposta. Um problema, né, para isso. E você sabe que... Pode falar. Oi, pode falar. Não, eu ia dar uma dica para o pessoal que às vezes está assistindo a gente em relação a esse tema que você falou aí sobre felicidade, né? Porque o pessoal também estuda bastante isso, né? Como que a meditação pode ser um fator de nos trazer momentos de mais felicidade na nossa vida. E eu gosto também dessa metáfora, né, desse exemplo de um autor que é um neurocientista e ele é budista. Então, muito legal, os livros, ele escreveu livros super interessantes, né? Um deles chama assim, O Cérebro e a Felicidade. Ele chama Rick Hampson. Então, ele dá o seguinte exemplo, ele fala assim, olha, o nosso cérebro, ele é como um teflon para as experiências boas e felizes, e é como um velcro para as experiências ruins e desagradáveis na nossa vida. Então, quando acontece algo ruim, a gente gruda, né, que nem um velcro. Aquilo fica grudado na nossa mente, no nosso cérebro, a gente fica remoendo aquilo, pensando em como melhorar, em como solucionar, e aquilo fica presente o tempo inteiro. Quando a gente experimenta uma coisa legal, aquilo passa rapidinho, aquilo desliza na nossa mente, aquilo não fica muito, porque ok, gostosinho e tal, não preciso me preocupar com aquilo, aquilo não é um perigo, não é uma sobrevivência, não é uma ameaça, e a gente deixa passar. E ele fala que a gente não deveria deixar passar tão rápido assim. Que a gente deveria dedicar um tempo de contemplação, sei lá, sabe? Para as coisas boas. E ele dá, inclusive, uma sugestão. Isso tem que ser, assim, de 15 a 20 segundos. Para que aquela experiência fique registrada no seu dia. Então, se você abriu a janela e está um lindo nascer do sol, não é só assim, ah, que bacana, fecha a janela e já vai fazer todas as suas coisas. Não, fica ali, pelo menos uns 20 segundos. Porque quando chegar no fim do dia, a hora que você relembrar o que aconteceu hoje de bom, se você ficou os 20 segundos, você vai lembrar daquele nascer do sol. Se você não ficou, aquilo pode não ter ficado registrado. Isso dá toda a diferença, né? Muito legal. Você vai formando quase como um arquivo de experiências positivas, né? Exatamente. E aí, você vai a sua percepção da tua própria realidade. Sua vida tá boa ou tá ruim? Depende. É a sua percepção. Se você armazena mais as experiências ruins, você só vai lembrar disso e na tua percepção a tua vida vai estar ruim. Agora, se você presta atenção nas coisas boas, você vai tomando o teu desenho, o teu frame da realidade. Nossa, lindo isso. Ó, e vamos ficar presente, minha amiga aqui falando que a mãe dela te adora, tá? Então, vamos apreciar em 15 segundos. Que bom. Vou apreciar 20 segundos essa fala. Que delícia. Legal. Tem alguma meditação mais indicada para começar, para quem ainda não tem isso no hábito? Então, meditação, na verdade, é um termo assim bem geral, né?
Existem, é um universo cheio de caminhos, técnicas, visões diferentes, como tudo, eu acho, no mundo, né? Qualquer ponto que você pega, sempre tem muitas visões, muitas abordagens. Então, na meditação é a mesma coisa. Eu diria que a melhor forma de começar são as técnicas de mindfulness. Eu acho que o mindfulness é uma proposta que conseguiu ter essa penetração na vida cotidiana das pessoas, porque ela não tem nenhum viés religioso. Então, existem, obviamente, tradições religiosas no mundo, lá, milenares, né, no Oriente, que usam a meditação como uma forma de levar o ser humano para um momento superior de vida, para esse caminho de iluminação. O budismo, o hinduísmo, né, todas essas linhas. Mas isso está atrelado a conceitos religiosos, na prática religiosa dessas pessoas lá no Oriente. O que aconteceu, né? De uns 30 anos para cá, 40 anos, a gente conseguiu resgatar aqui no Ocidente a prática da meditação sem esse viés religioso. E isso veio num pacote que a gente chamou de mindfulness. Então, é uma prática de meditação em que você consegue estar presente com você mesmo, realizando esse momento de se interiorizar e observar a você mesmo, sua respiração principalmente. É a técnica mais simples, inicial, que todo mundo começa, sem nenhum viés religioso. Então, você aprende isso como uma ferramenta de bem-estar, de qualidade de vida, de melhor gerenciamento de estresse, dos seus desafios. E aí, depois, cada um, à medida em que vai praticando, e se isso faz sentido para cada um, você pode usar isso também como um caminho de elevação e de busca espiritual. Mas no começo a gente sempre trabalha aqui, no meu trabalho, nos meus cursos com os meus alunos, eu trabalho com a proposta do mindfulness, justamente para não gerar nenhuma outra barreira, né, em aspecto religioso, porque as pessoas já colocam tantas barreiras, né? Ah, não dou conta, ah, não tenho tempo, ah, meu Deus, né? Aquela coisa toda. Então, mais uma barreira, se a pessoa falar, ah, mas isso aqui não tem a ver com a minha religião, então a pessoa deixa de buscar e de praticar. Então, assim, uma atividade de mindfulness, assim, que você possa dar uma dica para as pessoas começarem a praticar hoje? Olha, mindfulness, acima de tudo, é estar presente em cada momento, com atenção plena e focada, sem julgamentos. Essa é uma definição de mindfulness. Então, se você quer fazer uma prática de mindfulness, é isso. Você tem que estar, vamos dizer assim, fazendo isso formalmente, porque tem várias formas de fazer informalmente também no seu dia a dia. Mas se você vai fazer uma prática formal, a minha sugestão é: para o que você está fazendo, tira lá pelo menos 10 minutos. Você pode fazer sentado numa cadeira, sentado no chão, enfim, menos deitado, porque eu acho que se você vai falar, eu vou deitar e fazer meditação, se você não está habituado, você pode dormir com muita facilidade. Então, sentado, coluna reta, fecha os olhos e começa a observar você mesmo. Começa a trazer o foco para a sua respiração, por exemplo, que pode ser a âncora mais simples e mais bacana de se aprender no começo, e vai prestando atenção no ar entrando, saindo pelas narinas, vai tomando noção de onde você está, de como está o seu corpo, quais as sensações do seu corpo. Se aparecem pensamentos, deixa esses pensamentos passarem, não fica embarcando nos pensamentos, mas só observa. Tudo é observação no começo. Observa sem julgamentos, né? Porque a gente tem uma mente tão julgadora. Que deve ser o mais difícil, né? Aliás, é o mais difícil, que é você não ficar se culpando porque você não está conseguindo, ou sabe, você ficar frustrado porque está demorando. É incrível, né? A gente tem realmente uma mente muito julgadora. E isso aparece na meditação, de todos os tipos de julgamento. Então, às vezes, assim, a pessoa para, ou a gente para, fecha os olhos, agora eu vou meditar. Aí o cachorro late do vizinho. Pô, mas o cachorro tinha que latir bem agora que eu estou meditando? Ah, mas o avião passou. Ah, o passarinho cantou. Então, assim, né? Tudo atrapalha, tudo é julgamento, né? Tudo é. Ou a gente mesmo. Como a gente enxerga a nossa vida, né? Porque se a gente está o tempo todo julgando tudo, isso vai aparecer com mais clareza na hora que a gente para meditar, né? Vai aparecer. Às vezes a gente não se dá conta, né? No dia a dia, vivendo as coisas do dia. A hora que a gente para, a gente é capaz de perceber.
E é Muito um momento, julgamento. né? Assim, o meditar é um encontro com a gente mesmo, né? A gente começar a se enxergar mais. Precisa de coragem para isso, né? Porque acho que numa simples prática de meditação a gente descobre tanta coisa sobre a gente, né? Ah, é maravilhoso, né? É um caminho bárbaro de autoconhecimento, porque é isso, de repente você está meditando, fecha os olhos, começa a meditar, deixa a mente limpa, aí começam a aparecer, né? Seus medos, suas questões do dia a dia, vai aparecer. E é um momento de você observar sem julgamento, né? Tudo aquilo que aparece. Aceitar a realidade como ela é. A gente devia ter um momento desse, né? Todo mundo precisa e merece ter um momento desse para quase como se fosse uma limpeza, né? De tudo que vive durante o dia, de poder se colocar as pecinhas de volta no lugar, de poder entrar em contato consigo mesmo. É quase como se fosse uma válvula de escape, né? Dessa loucura que a gente vive no dia a dia hoje. É verdade. Você sabe que muita gente diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. Imagina que vou tirar 10, 15, 20 minutos do meu dia para ficar lá, fechar o olho sem fazer nada. Então, olha que isso é um mito também que a gente tem, de que meditar fechando os olhos é ficar sem fazer nada. Né? A gente vive realmente num paradigma que o tempo todo, né, coloca dentro da gente assim, olha, não pare, esteja fazendo alguma coisa. Se ficar parado, você está deixando de produzir, você está deixando de ser uma pessoa que vai, né, produzir algo na vida. Time is money, né? Tempo é dinheiro, não pare. Se você parar, você está perdendo dinheiro. E às vezes as pessoas têm essa concepção, né, de que parar, sei lá, tipo 15 minutos, até no intervalo do trabalho, grandes executivos e tudo mais. Não, esses 15 minutos eu faço um monte de coisa. Mas, na verdade, quando a gente para esses 15 minutos, não é que você está deixando de fazer as coisas. Algo está acontecendo na sua mente. Não é parar e ficar sem fazer nada. Muito pelo contrário. Na meditação existe uma tarefa que a gente realiza. O cérebro entra num outro modo de funcionamento, mas algo está acontecendo. A mente está sendo requisitada de uma outra forma, de foco, de atenção. Não é ficar sem fazer nada lá, esperando passar 15 minutos. Muito pelo contrário. Existe uma técnica, existe algo que está sendo feito. E isso é que traz o benefício de você fazer o seu cérebro e sua mente entrarem e aprenderem um novo modo de funcionamento. Isso é muito bom, né? Porque o fato de a gente não estar acostumado com isso, com essa dinâmica, faz com que a gente ache que nada está acontecendo, mas não, né? E eu trabalho muito com treinamentos em empresas, e é engraçado que eu escuto isso também, né? Que as pessoas não querem parar para fazer um treinamento que vai ajudá-las a se desenvolver para produzir mais lá na frente, porque elas acham que treinamento é desperdício, né? Tem muita empresa que pega assim. Né? Esse tempo que eu estou tirando meus funcionários para treinar, eles podiam estar produzindo. Só que eles não pensam que eles vão produzir muito melhor, com muito mais eficiência, se eles se desenvolverem. E é a mesma coisa a meditação, né? Eu não vou ficar 10 minutos, eu não tenho 10 minutos na minha rotina para poder tirar para meditar. Mas se você tirar os 10 minutos, o que você vai fazer depois, você vai fazer muito melhor, né? Com muito mais consciência, com muito mais foco, com muito mais concentração. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma grande mudança que começa a aparecer dentro do mundo corporativo, né? Você vai saber melhor do que eu também. Há um tempo atrás, sei lá, tipo 20 anos, 15 anos atrás, o profissional que o mercado queria, né, e achava que era o perfil ideal, era aquele que a gente chamava de multitarefas. Então era o profissional assim, que ele dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, atende telefone, está na reunião e decidiu, assina o papel ali, está fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Uau, esse cara é o máximo, esse cara, né, é o que a nossa empresa precisa. Só que a observação ao longo do tempo foi mostrando que esse profissional que fica doido fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ou tentando fazer isso, porque não é possível, né? Mas tentando fazer isso numa velocidade cada vez mais rápido, ele acaba se desgastando, ele gerando prejuízo para a qualidade de vida no trabalho dele, e a produtividade dele despencava. Então hoje, o que o pessoal vê? Que o profissional que tem a capacidade de fazer coisas focado a cada vez, ele é muito mais produtivo. Então, os grandes executivos estão buscando treinamentos de mindfulness
Porque esse treinamento faz com que aqueles 15 minutos que ele, né, fica lá na meditação, faz exatamente o que você falou, quando ele encerra o período de meditação e ele volta para as decisões mega importantes que ele tem que tomar, ele toma aquelas decisões com mais clareza, com mais foco, com mais facilidade, com mais conexão com o que ele acha que é mais produtivo para ele, para a empresa que ele trabalha, e a produtividade aumenta. É verdade. Enfim, eu fui prova viva mesmo, porque quando eu saí do mundo corporativo, eu trabalhei até 2015. As pessoas ainda nem, sabe, tipo, estavam começando. Hoje em dia, é cada vez mais comum. E o mundo corporativo talvez seja o ambiente mais cético que existe, né? Se chegou alguma coisa que é o mundo corporativo, significa que assim, isso já está sendo provado e comprovado de várias vezes. Então, por que não, né, a gente colocar isso na nossa vida realmente como uma ferramenta para a gente produzir mais? Isso é uma ferramenta de alta performance, uma ferramenta de produtividade. E não só eu vou fazer isso porque eu vou relaxar. Não, você vai fazer isso porque você vai trabalhar melhor teu cérebro, né? Vai ter consequências em todos os aspectos, né, da sua vida. No aspecto pessoal, profissional, bem-estar, de tudo. E muitas vezes as pessoas querem uma pílula mágica, né? Ah, me fala aí, que aplicativo que eu uso para gerenciar meu tempo? Fala aí, né, o que eu posso fazer? Que técnica nova eu uso para gerenciar a equipe? Gente, às vezes é o básico, né? Que funciona. E no caso, volta para você mesmo, enxerga a tua mente, perceba teus pensamentos, se acalme, aprenda a gerenciar o que está dentro de você. É sair um pouco da zona de conforto, né? Todo mundo está disposto mais a ficar esse resultado, né? Eu escuto muito também como às vezes, objeção de pessoas que vêm querendo aprender meditação, mas cheias de senões, né, de obstáculos, né, colocando coisas difíceis. Elas dizem assim, realmente eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa minha vida é tão corrida, minha agenda é tão louca, como é que eu vou tirar 15 minutos, onde eu vou achar 15 minutos na minha agenda para meditar? E aí eu respondo assim, realmente você não vai achar. A gente não vai achar, a gente tem que criar esse tempo. Não é? Porque o gerenciamento do tempo é assim, não é? O dia é 24 horas. Então, se tem coisas importantes que você tem que fazer nesse período, você tem que criar o seu tempo. E a gente cria o tempo para aquilo que a gente acha importante. Isso aí, todo mundo tem essa experiência. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Nossa, mas começou uma promoção lá no shopping, não posso perder. Você vai achar o tempo para ir lá na promoção no shopping, né? Então, para tudo é assim. Vai. Então, se é importante, se você classifica que isso é valioso para você, você vai criar esse tempo no seu dia. 10, 15 minutos. Você vai acordar 10, 15 minutos antes, você vai dormir 10, 15 minutos depois, enfim. Esse tempo vai ser criado na sua rotina. Até porque o brasileiro, em média, perde cerca de 4 horas por dia no celular. Nossa, então, olha que absurdo, né? Reduzir também um pouquinho do tempo que fica lá, rodando a rede social, checando o YouTube, checando o grupo de WhatsApp, também dá o tempo para poder fazer meditação. Você vê que coisa? Total, verdade total isso daí. Engraçado isso, né? Porque a tecnologia, ela veio... A gente tinha, assim, perspectivas, né? A geração anterior tinha expectativas assim. Gente, quando chegar o ano 2000, né? Eu vivia isso, né? Eu ficava contando, nossa, quando chegar o ano 2000 vou ter tantos anos, né? Como será que vai ser a vida e tal? E até os desenhos animados, né? Os Jetsons, por exemplo, que era tão famoso, que virou filme. A perspectiva era assim, a vida no ano 2000, os robôs vão fazer todos os trabalhos pesados, né? A gente vai apertar botões e tudo vai funcionar nas nossas casas, vai ser tudo uma maravilha, a gente vai ter muito mais tempo reservado para aquilo que a gente queira fazer. E aí a gente viu que, na verdade, isso não aconteceu. Né? A tecnologia chegou, os robôs chegaram, estão aí, toda a tecnologia na palma da nossa mão, nos smartphones, só que a gente ficou escravo da tecnologia. E o tempo que poderia sobrar para a gente, então, fazer coisas de real valor, né? Não que a tecnologia não seja um valor real, mas ela está nos escravizando. A gente não tem esse tempo. Né? Você fica 4 horas no celular, tudo bem, poderíamos ficar 1 hora e resolver tudo o que precisa, as outras 3 estariam disponíveis para outras coisas importantes na vida, né? E a gente nem percebe, né? Porque é ao longo do dia, então você fica um pouquinho
E dá pra fazer esse exercício, gente. Eu vi que tem aluno aqui do D21, né? Eu tenho um grupo de desafios que a gente trabalha com mudança de hábitos. E uma das coisas que a gente trabalha é justamente essa questão de vício em celular. E uma das atividades que a gente faz lá dentro é mensurar quanto do tempo por dia você gasta usando o celular. E dá pra gente ver, né? Tem aplicativos de mensuração para ver até quantas vezes você pega o celular. A gente chega a pegar 200 vezes por dia. Socorro, né? É inconsciente, muito não faz louco. tempo, mas assim, imagina cada vez que você pega, você ficar 5 minutos, o tempo que você desperdiçou da tua vida, aí não fez o que tinha que fazer, não sabe por quê. Não sei. Não deu tempo, né? Acho que você já deve ter visto imagens assim, né? Da pessoa com o celular na mão e saindo raízes do celular na mão da pessoa, assim, né? Enraizou na mão, né? Tá, o celular faz parte da mão, né? Muito louco isso, muito triste. E, por exemplo, a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem quando acordam hoje em dia é pegar o celular, né? Parece que tá grudado, junto com a mão. Imagina se trocar isso daí por 5 minutos de meditação, que seja. 5 minutos já, então, 5 minutos? Já faz efeito? Já faz efeito. A gente tem, até com relação à tecnologia, olha como que a gente não pode, né, só demonizar a tecnologia, né? Acho que a gente tem exagerado, abusado dela. Mas até mesmo os aplicativos de meditação que a gente tem disponíveis hoje, a gente tem bons aplicativos, eles poderiam nos ajudar. Então tem um aplicativo que chama assim, 5 minutos eu medito. Você falou esse nome, eu me lembrei. E a proposta é essa mesmo, é de começar com 5 minutos, de repente vai aumentando, ou fazer vários momentos de 5 minutos ao longo do dia, e o benefício acontece. Se a gente consegue fazer o caminho corretamente, acontece. Perfeito. Então, assim, dá para focar na respiração, como o Salvador falou, dá para fazer aquele momento parar no trabalho e focar no teu corpo, nas tuas sensações, dá para usar aplicativo para meditar por 5 minutos, não tem, né? Não tem motivo. Agora, até uma pergunta que minha mãe fez aqui, né? Dá para começar com qualquer idade? Claro! Hoje, assim, eu recebo lá no meu espaço pessoas de mais de 80 anos, inclusive, querendo aprender a meditar. E eu acho isso espetacular, porque o ser humano, né, não tem idade, você pode realizar aprendizados em qualquer momento da sua vida, e, aliás, isso é muito bem-vindo para a longevidade saudável, para estimular o seu cérebro com novas informações, novas práticas e comportamentos, né? E até mesmo as crianças. Então, a gente pode usar a meditação com crianças. É claro que aí teria que ser uma metodologia diferente, algo ligado mais ao lúdico, mais às brincadeiras, com tempos diferentes, tudo adequado à idade, né, desse praticante. Mas é muito legal, a meditação é para todos. Perfeito. Acho que a gente vai vivendo um momento, né, que a nossa geração, assim, essa etapa, a gente não pegou isso desde o começo, porque eu já vejo muito aula de meditação e de mindfulness sendo dada das escolas, né? Isso começa a ser cada vez mais. Então, os novos serinhos humanos que estão crescendo, que estão vindo aí, eles já, graças a Deus, já vão vir com esse chip instalado, né, de controlar melhor as emoções, de conhecer melhor o cérebro, de se equilibrar. Só que a gente ficou aqui, a gente perdeu esse gap lá atrás. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo. Não adianta só cuidar da parte que é racional, concreta, lógica, fazer MBA, curso de inglês e investir desse lado. Tem que investir do outro lado também, né? Tem que aprender a gerenciar as emoções, o pensamento, o que é intuitivo, né? O que não é só o racional. E para isso a meditação vem como uma ótima ferramenta, né? Maravilhoso. A inteligência emocional, ela veio para ficar, né? A teoria da inteligência emocional, ela veio mostrar exatamente isso, né? Foi um livro assim que me marcou muito quando eu li, né? O livro do Daniel Goleman. Um clássico, né? Inteligência emocional. E ainda que ele não fale nesse livro especificamente de meditação, mas ele apresenta exatamente essa visão tão importante, né? O que adianta? Rapidamente, né, ele cita um exemplo ali de um aluno de medicina se formando no curso de medicina, quem leu talvez vai lembrar disso, e ele assim, precisava de um último resultado de um professor lá, porque ele iria se formar como o primeiro aluno da turma, a partir desse resultado. E aí quando ele recebeu o resultado, foi uma nota ruim, e ele não foi o melhor aluno da turma. O que esse cara fez formando em medicina?
Ele foi no laboratório do professor com uma faca e apontou a faca, assim, falou assim, por que que você me deu essa nota ruim? E a partir de agora eu não vou ter mais esse destaque lá na minha formatura e tal. Então todo mundo ficou horrorizado, não aconteceu nada, ele não deu uma facada, mas a gente fica imaginando assim, o que adianta se formar como o primeiro da turma, né, ser o mais inteligente e não ter o equilíbrio emocional? Que médico é esse que chega com uma faca ameaçando uma pessoa? Então é muito louco, né? Muito louco. A gente precisa revisar muitas coisas. É isso que você falou, é revisar muita coisa na nossa vida, né? Revisar muitos nossos conceitos. Salvador, muito obrigada, adorei o nosso papo. Gente, quem chegou Eu que depois agradeço. vai ficar salva a live, então pode encaminhar para quem, todo mundo que você sabe que está precisando ouvir isso, volta e ouve tudo depois. O Salvador vai estar presente na primeira jornada Vida Longa e Leve, dia 19 de outubro em São José do Rio Preto. Ele é um dos palestrantes maravilhosos dessa... Vai ser um prazer. Incrível, né? Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça, o link está no meu perfil. Se você não mora em Rio Preto, também você pode pegar a versão online e a gente vai ter esse tipo de conversa mais aprofundada ainda com uma galera, que eles são 16 palestrantes, cada um é especialista na sua área de atuação, para a gente discutir o que a gente tem que fazer de diferente na nossa vida agora, não é lá quando a gente estiver com 70, 70 anos, não, é agora, para a gente conseguir passar dos 100 anos com leveza, com saúde, com vitalidade, com autonomia. Salvador, quer deixar um último recado para a galerinha aqui? Não, eu acho que é o convite para a jornada e o convite para que a gente faça essa reflexão, né? O que a gente pode realmente fazer para melhorar a nossa qualidade de vida hoje? Existem muitos pilares, né, para uma vida saudável: alimentação, atividade física, reequilíbrio emocional, e a meditação, ela com certeza seria uma grande contribuição para nos trazer essa possibilidade de mais equilíbrio emocional que é tão importante. É verdade. Lembrando que o convite está à venda presencial no Onchante, lá no estúdio do Salvador. E nós temos convites lá no Onchante, está à disposição lá. Então pode ir lá visitar o espaço dele, maravilhoso. Já, assim, gente, só de entrar você já sente uma paz. É um oásis no meio da nossa vida agitada, né? Vai lá, bem gostoso lá. Vai conhecer o Onchante, aproveita e já compra o ingresso, já compra o convite para ir para a jornada. Isso aí. Gente, foi um prazer, grato pelo convite, tá? Muito obrigada, Salvador, foi um prazer ter você aqui. Sempre que quiser, volte, assim, é muito bom te ouvir mesmo. E bora todo mundo hoje, né? Muito obrigado. Tá praticado, colocar em prática alguma coisinha que você ouviu aqui. Vamos tentar, depois conta aqui em inbox, a gente gosta de ouvir, a gente gosta do teu retorno, né? Dos alunos que vão aprendendo. Opa, que vão realmente... super legal. Então tá bom, gente. Beijo, viu? Para você aí em Portugal. Até.